A natureza amazônica nos encanta com sua exuberância. Sou Mário Conraft, especialista em pássaros do INPA em Manaus. Vem comigo conhecer os cantos da Amazônia. Não existe pássaro no mundo que é exclusivamente de cidades. O ser humano surgiu muito mais recentemente do que os pássaros todos. Toda espécie de ave tem um ambiente natural e algumas se adaptam a ambientes urbanos melhores que outros. Os periquitos que ocorrem em Manaus, por exemplo, a gente costumava ver o periquito testinha ou periquito estrela e o periquito de asa branca. Em 2011, tudo mudou. Teve uma safra de manga extraordinária, muita manga por todo lado, tanta manga que a cidade encheu de periquitos, e só periquitos de asa branca. Invadiu a cidade, ficou comendo manga por todo lado e, em vez de voltar para a várzea todo dia para dormir, que é longe, inventou de começar a dormir dentro da cidade. Se concentrou num grande dormitório ao longo da Avenida Efigênio Salles, em frente a um condomínio com uma fileira de 20 palmeiras imperiais. Altas, isoladas e no topo das árvores, os periquitos congregavam para dormir todas as noites. Cabia centenas de periquitos em cada árvore dessa. A gente estimava 12.000 periquitos dormindo no mesmo lugar toda noite. E quando acabaram as mangas, os periquitos foram embora, de volta para a várzea. A gente sabe que psitacídeos lembram onde acharam comida, fruta num determinado ano. Será que vão voltar? Agora virou ritual, virou uma migração anual. Passa metade do ano dentro da cidade comendo manga e o que mais tiver. Outra metade do ano na várzea, reproduzindo. Termina a reprodução, nasce os filhotes, começa a juntar os grupos de novo, formar bando e voltar para a cidade. É tanto periquito que a gente nem sabe para que lado olhar. Eu não estou nem ouvindo minha própria voz, está doendo meu ouvido. De tanto barulho. Estou com medo, na verdade, de levar uma periquitada na cara. Quando os bichos vêm, parece até que está nevando de tanta pluma caindo deles mesmos. Depois de alguns anos, esses periquitos conseguiram matar as próprias palmeiras imperiais, que eram seus puleiros preferidos. De tanto pisotear e agarrar as palhas e as plantas ficaram cada vez mais fracas, acabaram morrendo. Inicialmente, tinha uma certa dúvida sobre o que os periquitos estavam fazendo na cidade. Algumas pessoas argumentavam que era um sinal do desmatamento. Estava cortando floresta em algum lugar, os periquitos eram forçados a vir para a cidade. Isso não é o caso. Exatamente na época que a frutificação da manga começa, é quando os periquitos aparecem na cidade. Quando termina, vão embora. Um dia de manhã foram encontradas centenas de periquitos de asa branca, mortos em frente ao condomínio. Aí que o escândalo começou mesmo. O pessoal acusava os condôminos de ter envenenado os bichos, houve acusações, houve protestos, demonstrações pela cidade toda. E foi ótimo para chamar atenção para o fenômeno desses periquitos. Mas uma coisa que para mim conta a história é que não dá para ficar uma noite sequer sem ver periquitos atropelados. Um vídeo de segurança mostrou a passagem de um caminhão que fez uma revoada de periquitos e quase certamente uma nuvenzinha de centenas de periquitos passaram na frente do caminhão e foram atropelados. Agora, por que dormir nesse lugar em frente ao condomínio? Originalmente, as aves claramente preferiam dormir nas palmeiras imperiais. Com o tempo, mataram seu próprio puleiro preferido e começaram a dormir em outras árvores. Por que não foram embora? Eu acho que existe uma tensão entre o incômodo causado pela deterioração do dormitório e o conforto da segurança de ser apenas um entre milhares, o que minimiza a chance de ser predado.
continuam no mesmo lugar porque ninguém tem coragem de ser aquele que vai para outro lugar sozinho. O lugar está ficando cada vez pior e dane-se, eu vou ficar aqui porque fulano está aqui, Beltrano está aqui, eu estou aqui. Então, 10 anos depois, nós ainda estamos vendo esse mesmo fenômeno todo ano e uma sequência de árvores sendo mortas pelos periquitos e os periquitos mudando, cada vez se adaptando a novos puleiros. Isso, inclusive, é um outro indício de que isso não é um fenômeno natural. Uma ave matar a árvore onde se pousa é totalmente incomum na natureza. As árvores aguentam isso. Essas árvores não aguentam porque nunca tiveram periquitos nesses números pousando em cima antes. Ser morto por carro também não faz parte da história evolutiva de milênios assim de evolução de periquito. Então os bichos erram na medida e voam baixo como fariam perto de um corpo d'água, mas fazer isso na frente de um carro é morte certa. Dá medo por mim e medo por eles. Quando a gente olha para o trânsito e vê eles mergulhando no meio das motos, dos ônibus, das ambulâncias, de tudo. É fascinante pensar sobre como a presença do ser humano pode modificar mesmo o comportamento de outros animais. Chamou a atenção da população da cidade, que é um fenômeno espetacular e muita gente curte isso. Hoje em dia as pessoas param para ver e admirar a loucura que é 12 mil periquitos voando no céu. Se tornou um grande atrativo na cidade de Manaus, é quase nossa marca registrada, a enorme aglomeração de periquitos sem máscara no V8, metade do ano, todos os anos. É um privilégio ter isso em casa.